Olá! Hoje falaremos sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos acerca de porte de arma de fogo, no estado de Nova York. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. O estado de Nova York publicou lei que limitava o porte de armas de fogo em espaços públicos. A Suprema Corte Americana decidiu, por 6 votos a 3, que a lei de Nova York era inconstitucional e que as pessoas tinham o direito de portar arma de fogo nas ruas de Nova York. A lei de Nova York era de 1913 e estabelecia que uma pessoa, para portar arma, deveria ter um motivo adequado. Dessa forma, a pessoa precisava apresentar o motivo adequado e convencer a autoridade responsável pela concessão do porte de que essa necessidade apresentada pelo requerente era real e necessária para a autodefesa. A ação contra a lei de Nova York foi promovida pela New York State Rifle and Pistol Association. Os interessados defendiam o direito irrestrito de carregar armas fora de suas casas. Os defensores da lei alegavam que a norma que impedia o porte de armas nas ruas das cidades teria sido a causa para a diminuição dos crimes. A Suprema Corte, por maioria, decidiu que a exigência legal viola o direito estabelecido na segunda emenda de manter e portar armas. O juiz Clarence Thomas argumentou, em nome da maioria, que a Constituição americana garante o direito de um indivíduo de carregar um revólver ou pistola para autodefesa fora de casa. A última decisão da Suprema Corte sobre uma questão relevante sobre armas havia ocorrido em 2010, quando ficou declarado o direito em todo o país de se manter uma arma em casa para autodefesa. E no Brasil, a Constituição Federal prevê expressamente o direito do indivíduo de carregar um revólver ou uma pistola para autodefesa, fora de casa. A Constituição Federal Brasileira, de 1988, prevê no artigo 5º, caput, o direito inviolável à vida. Não há, na Carta Magna Brasileira, previsão expressa de legítima defesa, também conhecida como autodefesa. O Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 23, inciso 2, que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. De acordo com o artigo 25, caput, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. É importante lembrar que o próprio Código Penal coloca um limite ao exercício da legítima defesa, no parágrafo único do artigo 23, com a figura do excesso punível. Isto é, o agente, em caso de legítima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O excesso punível, na prática, pode trazer complicadores, pois deverá ser analisado caso a caso se o agente praticou um ato com excesso. E isso deixa uma margem grande de discricionariedade para o julgador. Gera insegurança jurídica. Se a Constituição Federal prevê como direito inviolável o direito à vida, de forma implícita garante o direito de autodefesa. Porém, como exercer o direito à vida de forma efetiva sem o uso de arma de fogo? Lamentável que o Poder Constituinte não previu, de forma expressa, o direito à legítima defesa, já que o direito à vida é um direito inviolável. Torna-se extremamente difícil o exercício do direito à legítima defesa como instrumento para garantir o direito inviolável à vida sem a pessoa ter o direito de portar arma de fogo. Dificultar o acesso das pessoas às armas de fogo significa tornar quase impossível o exercício efetivo da legítima defesa, colocando o direito à vida, que é inviolável pela Constituição Federal, em grave risco. É o mesmo que dizer à pessoa: você tem direito à vida, porém não te dou os instrumentos necessários para essa defesa. Reze para que nenhum agressor te encontre na rua. Isso torna o direito inviolável à vida, previsto na Constituição Federal, um mero discurso retórico, no qual o Estado, através do poder constituinte, diz que você tem um determinado direito, isto é, o direito à vida, porém, na prática, não pode exercer a autodefesa para preservar o direito à vida porque o próprio Estado cria mecanismos que dificultam ou impedem você de ter acesso à arma de fogo, que é um instrumento comprovadamente eficaz para que a pessoa ameaçada possa efetivamente se defender, resguardando, assim, de forma real e concreta, o direito à vida. Para ilustrar um pouco mais, é como se o Estado dissesse que você tem direito à saúde, porém lhe nega o direito de realizar uma cirurgia cardíaca quando há diagnóstico nesse sentido. A legislação brasileira limita bastante o direito ao porte de armas. Para poder portar armas de fogo, você precisará demonstrar para a autoridade policial a real necessidade,
e a análise dessa necessidade é bastante discricionária, a depender de como a autoridade policial entende, como necessário, o porte de arma para autodefesa no caso concreto. Há a opção de se ter o porte como colecionador, atirador desportivo ou caçador, conhecido como CAC. Porém, tal porte é muito limitado, não concedendo o direito de portar a arma de fogo nas vias públicas, a não ser, nas condições expressamente previstas em lei. Não serve, portanto, para o exercício amplo da autodefesa. A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi desenhada para um Estado onipresente, com grande limitação dos direitos individuais. Infelizmente, na tradição da República Brasileira, o estatismo é bastante forte, com a presença do Estado em quase todas as atividades do indivíduo. Há uma crença, na média da sociedade, de que o Estado estaria capacitado para suprir as necessidades das pessoas, razão pela qual a soberania individual foi bastante tolhida. E a Constituição Federal de 1988 consolida esse entendimento, com os direitos individuais sendo limitados, quase que totalmente, pelo direito da coletividade. Com esse tipo de pensamento, o Estado brasileiro retirou o direito do indivíduo de exercer a autodefesa, devendo a pessoa acreditar na ilusão de que o Estado vai socorrê-la sempre que esta estiver em perigo. Por essa razão, não seria necessário o direito de uso de arma de fogo para autodefesa. Porém, o Estado, em sua ineficiência, não é capaz de garantir a segurança pública. Os índices de violência no Brasil só aumentaram depois do aumento da limitação do porte de arma dos civis. É preciso ter em mente que a segurança pública é subsidiária, pois só há mesmo segurança quando a pessoa, de forma soberana e efetiva, puder exercer o direito à legítima defesa. E só é possível exercer de forma concreta a autodefesa quem está armado, portando arma de fogo. Se o cidadão estiver desarmado e se encontrar diante de um perigo iminente, quase nada poderá fazer de real para garantir a própria vida ou a vida de terceiros. Restará a ele rezar e contar com a benevolência do agressor. Benevolência essa que não existe, por evidente. O brasileiro precisa pensar seriamente sobre essa questão, sobre o direito de exercitar, de forma concreta, a autodefesa. Sem o direito de exercício real da autodefesa, o direito à vida inscrito na Constituição Federal não passa de uma propaganda, de uma ilusão. É preciso criar, no brasileiro, a necessidade de desenvolver a soberania pessoal, sem esperar pela falaciosa proteção do Estado, que só existe para os políticos e seus parentes. O brasileiro precisa aprender a se defender e a defender a sua família, precisa, para isso, exigir do Estado que retire as restrições para o exercício da verdadeira autodefesa, que é a possibilidade, se assim o desejar, de portar arma de fogo em locais públicos. Se o vídeo está sendo relevante para você, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Décadas de restrição ao porte de arma de fogo por cidadãos civis já comprovaram no Brasil que só serve para aumentar a insegurança pública, pois o bandido, que não segue qualquer lei estatal, se sente seguro para ameaçar as pessoas. Está na hora de fazer o oposto. É o momento de restabelecer o direito natural do indivíduo de se proteger e de proteger a sua família. Restabelecer o direito ao exercício pleno e concreto da autodefesa é primordial para a soberania individual. Para isso, é essencial a liberação do porte de armas para o cidadão, pois somente assim este poderá exercer, de forma concreta e real, a autodefesa, dessa forma, tornar realmente inviolável o direito à vida inscrito na Constituição Federal. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.